Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a satisfação de receber como convidada a professora, arqueóloga e notável artista plástica, professora Guacirema Teixeira, e que há muitos anos brilha no meio cultural de nossa cidade. Boa tarde, professora Guacirema. É uma alegria recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde a todos. A satisfação é toda minha de estar aqui como convidada. Perfeito. Vamos iniciar. Quem é Guacirema de Souza Teixeira? Guacirema de Souza Teixeira é nascida, criada e residente em Niterói. Nascida num dia 19 de maio do século passado. E filha do professor Oderne Ribamar Teixeira, professor e engenheiro nessa cidade, e de Elizabeth de Souza Teixeira, também artista. Minha mãe foi pintora também. Na época era pintora, hoje chama-se artistas plásticos. Mas minha mãe foi pintora também, fez várias exposições. E em nossa casa, sempre ligada à cultura e à música também, porque minha mãe também tocava piano, cantava, era cantora lírica. E nossa casa sempre foi frequentada por grandes maestros e músicos também. Eu iniciei meu estudo de música aos 4 anos de idade, com minha mãe. Ela começou a me ensinar a tocar piano. E daí para cá foi nesse ambiente que eu fui criada, que eu cresci, que me eduquei. Essa é a Guacirema. Perfeito. E fale-nos sobre a sua formação escolar. Minha formação escolar. Eu tive apenas eu cursei realmente o Colégio Plínio Leite, aqui em Niterói. Colégio já há muitos anos e tradicional nessa cidade, e desde o curso primário até o último ano científico, sempre no mesmo colégio. É como eu costumo dizer, que eu me criei dentro do colégio. Lembro-me perfeitamente da ocasião. Eu tinha uma admiração muito grande pelos seus irmãos, Descartes e Galileu, e vocês foi um trio, né, de irmãos que realmente brilharam naquele colégio. Obrigada. Parabéns pela atuação de todos vocês. Obrigada. Guacirema, e quais são as suas atividades profissionais? Bom, no momento eu estou me dedicando mais à pintura. À música nem tanto, mas tenho me dedicado mais à pintura. Sim. Frequento o ateliê de Ivo Mendes, né, que é meu professor, já há uns 5 anos, mais ou menos. Antes do Ivo, eu tive aulas de pintura com a já falecida professora Ivanir Figueiredo, excelente pessoa. Tenho saudades das aulas dela. Mas, enfim, o que eu faço no momento mais é me dedicando à pintura. Perfeito. E outra coisa também, o que representa, porque eu sei da sua arqueologia, o que representa a arqueologia em sua vida?
A minha arqueologia entrou na minha vida assim, de uma maneira relâmpago, né? Porque eu estudei algum tempo na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e tive uma colega também que estudava lá, fazendo o mesmo curso que eu, de Relações Internacionais. Ela era arqueóloga, era espanhola e estava cursando também Política e Relações Internacionais. E, uma ocasião, eu fiz até vamos dizer assim, uma gozação com ela. Disse, poxa, num momento em que o homem, o ser humano, está se dedicando a ir à Lua, conquistar o espaço, você está querendo cavar a Terra? Que isso? Ah, que coisa. Ela disse, olha, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A hora que você encontra um objeto, encontra alguma coisa dos nossos antepassados, é uma glória. Eu disse, tá, então me convença disso, porque eu estou um pouquinho mais adiante que você. Ela disse, não, eu vou te convencer. E a gente passava sempre o fim de semana, sábado até o meio-dia a gente tinha aula, era a semana toda, era um internato. E um internato para moças. E domingo era domingo livre, né? E sábado à tarde também. Geralmente a gente saía para visitar museus, visitar lugares históricos, né, na Inglaterra. Visitei a casa de Shakespeare, que é uma beleza, uma maravilha. E eles são muito conservadores, né? O inglês é muito conservador. E, com isso, ela realmente me convenceu. Então, nós visitávamos museu, visitei o Royal Museum, tem várias coisas maravilhosas. Tem a Royal Gallery da rainha, a Rainha Elizabeth, que é intocável. Você passa assim, impressionante você ter que acreditar que todas aquelas telas bonitas, um dia foi um grande pintor que fez e está restrito a poucas pessoas verem. E realmente ela me convenceu. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que fiz foi procurar um curso de arqueologia para fazer. E não deu outra. Eu procurei o curso, só tinha um curso. A Universidade Federal não tem curso de arqueologia, a Fluminense não tem. Eu encontrei um curso de arqueologia na SUAM, Sociedade Universitária Augusto Mota. SUAM? Da SUAM. E lá eu cursei, eu fiz algumas escavações num grupo, né? Reunimos um grupo. E também sábado, fim de semana, a gente saía para escavar. Fizemos algumas escavações num Sambaqui, em Magé. Fizemos algumas escavações ali na Ilha das Cobras, onde tem o quartel dos fuzileiros navais. E ali foi uma escavação sensacional, porque aquela construção que está lá hoje é a terceira, porque pela invasão dos franceses no Rio de Janeiro e dos outros portugueses mesmo, derrubavam, porque aquilo era uma fortaleza, né? Derrubavam, aí construíram outra por cima. Vinham, destruíam, eles construíram outra por cima. E a que está lá hoje é a terceira. Quantas histórias para contar, hein? A visita à casa, à residência do Shakespeare, né? Que o marcou com o Hamlet, Romeu e Julieta. Marcou profundamente. Otelo, Macbeth e tantas outras obras de... Isso. E eles conservam aquilo ali com uma dedicação ímpar. Parabéns, Vacirema. E a música? O que representa em sua vida? A música, como eu falei, eu comecei com 4 anos de idade. E antes disso já se produzia, vamos dizer assim, música em casa. Nós tivemos, posso até citar
o Teatro Experimental de Ópera de Niterói começou em nossa casa. Aos domingos, era impossível a gente sair de casa, não tinha programação, porque todo mundo ia para lá para cantar, para tocar. Eram, às vezes, 4, 5 violinistas, flauta, violoncelo, acordeon. Era uma festa, domingo de noite, na sua residência? Na minha casa. Puxa, dado assim, muito interessante. E nós estávamos lá, eu e meus irmãos, assistindo e participando também. Sim. Guacirema, e como é que surgiu o interesse pelas artes plásticas? Foi um negócio muito interessante. Bom, minha mãe era pintora, né? Sim. E eu mesmo, quando menina, pequena ainda, minha mãe estava pintando, e eu ficava olhando, ficava admirando, pedia para ela, mamãe, me ensina a pintar. Ela nunca quis me ensinar, nunca. Então, mas hoje eu sei, ela tinha medo da concorrência. Interessante. Tinha medo da concorrência. E uma ocasião, já estava prestes a me aposentar mesmo, né? Que eu tive uma carreira como professora e depois também como secretária, e já estava para me aposentar. Uma ocasião, eu andando pela calçada, estavam distribuindo um folheto, um panfletinho. Eu não dei importância. Peguei o panfletinho, botei no bolso e continuei minha caminhada. Quando cheguei em casa, que eu fui ver, era um curso de pintura. Curso de pintura, de escultura. Eu disse, é essa a oportunidade que eu tenho. Trazia o telefone, o endereço, e foi o que eu fiz. Liguei, tratei, fui lá, comecei a pintar. Era o curso da professora Ivani. Perfeito. Ivani Figueiredo. Eu estive com ela uns 2 anos, mais ou menos. Depois ela ficou muito doente e faleceu. E assim iniciou o curso. O meu interesse eu sempre tive, mas, digamos assim, de atividade na pintura começou aí. E como é que você vê a arte em Niterói, o movimento artístico? Olha, Mônaco, eu vejo o movimento andando, sim, mas de muito lento, passos muito lentos. De vez em quando a gente vê uma exposição anunciada, tem outros espaços culturais surgindo, né? Sei. E tá andando, mas a passos lentos. Eu espero que tem um movimento isso, maior. Mais rápido, né? E atualmente, o que você faz? Pinto. Pinto, me dedico muito à pintura, à música também. A coisa foi no final de novembro, princípio de dezembro, eu e meu irmão Descartes, né, participamos de um evento muito interessante em Araxá, sobre a sustentabilidade da beleza. Foi um festival sensacional. E eu o acompanhei, ele cantou, né, e eu o acompanhei, mas foi um espetáculo mesmo. Inesquecível. Inesquecível, ficou marcado. Uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, eu vi um balé de cadeirantes, que eu cheguei a chorar. Eu chorei quando vi aqueles cadeirantes dançando balé. Que coisa impressionante. A beleza da dança. Como eles se dedicam, e a expressão física, a expressão facial deles quando dançando. Isso em Araxá. Araxá. Perfeito. Quer dizer, uma cidade do interior de Minas fazendo uma programação dessa. Realmente. Em Niterói não se faz, que é muito maior. Temos que aplaudir, né, Claro. essa iniciativa. Claro. E
Guacirema, eu gostaria que você nos falasse sobre algumas exposições em que tenhas participado. Olha, coletivas, várias. Com a professora Marli Bárbara, né, que dirige a ABD, a Academia Brasileira de Desenho e Artes Visuais. Tenho frequentado muito os salões, né, que ela prepara. E de salões vêm as premiações, e diversas premiações eu já recebi, modestamente, mas tenho o quê? Quase 70 premiações, não só na ABD, mas também de outras entidades. Já expus aqui no Rio, em Niterói e em Buenos Aires também. Já expôs em Buenos Aires. Em Buenos Aires também. Isso foi em 2010, expus em Buenos Aires. E premiações, exposição minha, individual. Eu queria saber também da vernissagem, né? Isso, fiz 2 vernissagens em Niterói e uma outra com outras 4 amigas. Fiz na UF, na biblioteca da UF, ali no Graguatá. No Graguatá, sim. E fiz uma na Escola de Belas Artes. Na época era dirigida pelo De Luna. Sim. De Luna Freire, né? Isso. E fiz uma exposição lá. E fiz uma outra com as minhas 4 amigas na Câmara de Niterói. Sim. Quer dizer que a do Graguatá foi feita na Biblioteca Central do Graguatá. Exatamente. Certo. Ficou lá 2 meses. 2 meses. 2 meses exposta. Deu para negociar algumas telas. Foi muito espaço belíssimo ali também, né? Claro, muito bem localizado. Claro. Aliás, eu aprecio muito aquela Biblioteca Central do Graguatá, onde, por sinal, está colocado o meu acervo no Centro de Memória Fluminense, né? Está ali na Biblioteca Central do Graguatá. Ali também nós fizemos doação, eu e meu irmão, com o falecimento do meu pai. Nós fizemos uma doação de livros para aquela biblioteca. Certo. Estive presente, Guacirema, na Câmara Municipal de Niterói, quando proferistes belíssima palestra sobre o pintor niteroense Antônio Parreiras. Eu queria que você nos falasse sobre aquela apresentação inesquecível, né? E também como é que surgiu aquela ideia de homenagear Antônio Parreiras. Bom, Antônio Parreiras sempre foi muito vivo, né, em nossa casa. E eu era menina ainda, 8 ou 9 anos, meu pai me levou pela primeira vez à casa de Antônio Parreiras. Hoje o museu, ali na Rua Tiradentes, e daí nós passamos a frequentar. Eu, minha mãe, meus irmãos, frequentamos hoje o museu, e eu tive a satisfação de conhecer a viúva Antônio Parreiras, a Madame Lucienne. Era francesa, era esposa dele, e na época ela morava lá, e conservava aquele acervo dele, as obras dele, e abriu a casa para visitação, né? Que mais tarde foi transformado em museu, Museu Antônio Parreiras. E, aliás, uma curiosidade, agora, no último dia 21, marcou a data de nascimento de Parreiras, 21 de janeiro. 21 de janeiro. 21 de janeiro. Aquela palestra de Parreiras lá na Câmara, me foi feito o convite pelo professor
Marcos Vinícius Varela. E, na época, ele era presidente do Instituto Histórico de Niterói. E me procurou, me convidou e pediu que eu preparasse uma palestra. Aliás, ele disse até, tem que fazer uma palestra em 20 minutos. Bom, em 20 minutos para falar de Parreiras não dá. Mas eu tentei, fiz, foi muito bem recebida, a Câmara estava repleta, e foi na ocasião que, inclusive, eu recebi a comenda Antônio Parreiras, que ele me conferiu. Muito justa, por sinal. Estive presente àquela homenagem, aplaudi de pé a sua palestra. Obrigada. Por sinal, eu visitei também algumas vezes o Museu Antônio Parreiras, que por muitos anos foi dirigido pelo Jefferson Ávila. Exatamente. Tem algumas publicações, inclusive um inventário sobre as obras do Antônio Parreiras. De papai, é verdade. Era amigo de papai. Realmente, Antônio Parreiras marcou, foi um dos pintores maiores que aqui tivemos, né? Deixou uma importante obra chamada História de um Pintor, contada por ele mesmo, editado até pela imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro. Isso realmente foi um momento, a viúva também esteve lá. Luciene. Exatamente. Em sua bela trajetória, Guacirema, quantas obras você já pintou? E também gostaria de pedir para destacar alguns de seus trabalhos. Eu estou fazendo, no momento, uma tela de número 137. Quer dizer, em aproximadamente 7 anos, dedicada à pintura, eu já fiz mais de 100 telas. E tem uma curiosidade, eu fiz uma tela muito interessante do Conde de Linhares. Quase ninguém ouve falar no Conde de Linhares, nem sabia quem era Conde de Linhares. Eu fiz essa tela do Conde de Linhares e apresentei num salão dirigido pela professora Marli Bárbara, no Museu Conde de Linhares. Eu apresentei essa tela, que foi premiada com medalha de ouro. E essa tela hoje pertence ao Exército no Museu Conde de Linhares, ela está lá. E tem uma outra tela também muito interessante, que também fiz, foi do Quintino Bocaiúva, Sim. Que hoje fiz também uma doação à Casa Histórica do Marechal Deodoro. Essa tela hoje está lá, no Marechal Deodoro, e também me valeu um título de amiga da Casa do Marechal Deodoro da Fonseca, que me foi conferido pelo coronel, na época dirigia, aliás, ainda dirige até hoje, o coronel Leonardo Andrade. Perfeito. 137 telas. Eu estou fazendo a de número 137. Parabéns por esse trabalho que você realiza. Todos nós sabemos da importância do seu trabalho aqui em nossa cidade. Obrigada. Reconhecemos seu valor. E seu nome sempre é aplaudido no meio cultural de nossa cidade. Obrigada. Conheci muito o seu saudoso pai, professor Oderne Ribamar Teixeira, excelente professor de matemática, e muito marcou, não só na minha vida, mas na vida de muitos estudantes que passaram pelo inesquecível Colégio Plínio Leite. Era frequentador assíduo dos movimentos da Livraria Ideal, minha livraria, na época, meu pai é quem dirigia. Oderne Ribamar Teixeira era profundo conhecedor da vida e da obra do cantagalense Euclides da Cunha, autor dos Sertões, Contrastes e Confronto, Peru versus Bolívia e tantas outras obras.
E Oderno Ribamar Teixeira deixou um preciosíssimo acervo literário. Eu queria saber da nossa querida Guacirema o que foi feito desse valioso acervo. Realmente, papai, quando faleceu, deixou uma biblioteca de aproximadamente 15 mil volumes. Nós, filhos, frequentávamos a biblioteca em casa porque eram assuntos gerais. Papai queria saber de tudo. E jornais também, jornais da época, tem pilhas ainda lá em casa. E uma parte desse acervo, ele tinha essa admiração por Euclides da Cunha. Então, uma parte desse acervo foi doado, eu e meu irmão Descartes doamos, à Casa Euclidiana, em São José do Rio Pardo, que eles também têm uma afeição incondicional por Euclides da Cunha. Euclides fez uma ponte que tinha sido derrubada por um temporal, e até hoje eles conservam a cabaninha que Euclides fez na beira do rio. Até hoje eles conservam, fizeram uma redoma grande de vidro para conservar. Quer dizer, onde ele nasceu, onde Euclides nasceu, não se faz nada. Quer dizer, a fazenda onde Euclides nasceu, não tem mais nada dele. Certo. Então, o acervo foi direcionado, foi encaminhado para a Casa Euclidiana de São José do Rio Pardo. E uma parte também da biblioteca, como eu já disse, foi doado aqui à UF. Certo. Ele foi professor da UF também, foi professor do curso de Economia. E uma curiosidade, papai, poucas pessoas sabem disso, mas papai era engenheiro, né? E começou a atividade dele fazendo como diz, as estacas, né? Do hoje chamado Palácio do Duque de Caxias, que foi o Ministério da Guerra. Perfeito. Foi a primeira obra do meu pai como engenheiro. Guacirema, e qual a programação para este ano de 2013? Bom, fazer exposições, claro, né? Material para isso eu tenho. Agora, já tem uma programada para o TRT em agosto, todo mês de agosto, no TRT, e eu gostaria de fazer também uma em Niterói, não sei, possivelmente no Museu do Igá, não sei, ainda falta entrar em contato com a direção de lá para ver se dá para fazer. Mas é essa a minha previsão para esse ano. Considerações finais? Eu só tenho a agradecer a você essa oportunidade, agradecer à UF, agradecendo a todos os presentes e, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente continue o nosso bate-papo. Se Deus quiser. Despeço-me agradecendo a presença da artista plástica, arqueóloga, a professora Guacirema Teixeira em nosso programa e também aos nossos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. O LURA, Laboratório Universitário Rodolfo Albino, tem agora mais um espaço para a realização de pesquisas relacionadas a novos medicamentos. É o Laboratório de Desenvolvimento de Novas Formulações, localizado no Instituto Vital Brasil e construído através de uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense e o Instituto. Resolvemos fazer aqui um laboratório de desenvolvimento capaz de resolver problemas relacionados à tecnologia de fabricação
de comprimidos revestidos, drágeas, soluções, shampoos, de cosméticos também, entre outros produtos. O fato é que hoje o Lura, aqui nesse local, ele tem um local que consideramos ideal para o aluno, seja de extensão, de iniciação, de pesquisa, conseguir tentar colocar em prática aquilo que ele aprendeu na sua teoria na Faculdade de Farmácia. O novo laboratório também atende à demanda de empresas públicas e privadas que procuram resolver seus problemas relacionados a novos medicamentos. Em pouco tempo de trabalho, o laboratório já vem alcançando bons resultados. Em 4 meses de trabalho com alunos, nós tivemos aqui uma jornada de iniciação científica no Vital Brasil e tivemos o prazer de ter uma aluna nossa, bolsista da Faculdade de Farmácia, a Joyce, que tirou o 2º lugar como prêmio pelo pôster do trabalho que ela fez aqui em conjunto já com a empresa que tem que desenvolver um produto aqui de algas marinhas. Joyce é estudante do curso de farmácia e bolsista do Laboratório de Desenvolvimento de Novas Formulações. A bolsa possibilita que os alunos tenham uma experiência prática com os novos equipamentos do laboratório. Aqui nós aprendemos a operar nos equipamentos como freabilômetro, dissolutor, espectrofotômetro, spray dryer, os equipamentos que são necessários para avaliar, por exemplo, a eficiência de um comprimido ou então de uma solução que preparamos. E também nós somos responsáveis pela manutenção dos aparelhos. Caso ocorra algum problema, nós somos responsáveis por anotar, nós temos livros específicos que anotamos, assim, nós aprendemos, na verdade, a como solucionar, né, os problemas que possam aparecer e tal, então isso é muito importante para nós. O Laboratório de Desenvolvimento de Novas Formulações é uma nova etapa na história do Lura. O Laboratório Universitário Rodolfo Albino, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, iniciou seu trabalho em 1967 e já teve diferentes endereços. O Lura, ele nasceu, né, nas dependências do Hospital Universitário Antônio Pedro, tá, pela iniciativa de um professor de tecnologia, o professor Henrique. Tá? E em 1967, dentro do Conselho Universitário, foi aprovado a passagem do Lura para esse prédio que era o antigo laboratório Glaxo. Tá? E, posteriormente, a Faculdade de Farmácia veio a ocupar essas mesmas dependências, uma vez que, quando a gente fala em Lura, a gente fala em ensino, a gente fala em pós-graduação, a gente fala em pesquisa, a gente fala em inovação, que é o foco hoje que a gente pretende dar nessa revitalização do laboratório. Atualmente, o Lura tem parcerias com outros laboratórios, localizados na Faculdade de Farmácia, como o Laboratório de Tecnologia Microbiana e o Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia. O Lura cedeu o espaço para a gente montar o laboratório aqui. O Dr. Fábio, que é responsável pelo laboratório, ele agora trabalha junto com o Carlos Peregrino e o Antônio Carlos. A gente tem uma parceria muito boa, já estamos com vários projetos já publicados e a gente tem sempre o apoio dele, não só como espaço físico, como também auxílio tecnológico. A gente tem incentivo de pesquisa com equipamentos, além do espaço, né, e divulgação. O Laboratório de Tecnologia Microbiana, ele foi implantado a partir de projetos de pesquisa obtidos pelo Departamento de Tecnologia Farmacêutica através da minha pessoa e foi implantado no espaço cedido pelo Lura. Então, a partir disso, nós firmamos uma parceria, nós temos um acordo de que pesquisas do Lura possam ser feitas aqui, desenvolvidas aqui nesse laboratório. Nesse espaço da Faculdade de Farmácia, tudo que era laboratório em que o Lura ocupava, nós estamos fazendo acordo de cooperação técnica com alguns pesquisadores que, inclusive, são conhecidos a níveis nacionais e internacionais numa área que a gente tem certeza que é o futuro na área de tecnologia farmacêutica e obtenção de novos produtos com ação biológica, que é a área biotecnológica.
Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E eu quero o foco bem pertinho aqui do nosso e-mail novo. Gente, qual é a câmera que vai chegar aqui bem pertinho? Olha lá, gmsaudetv@gmail.com. A gente está esperando a sua contribuição, a sua participação, para que a gente possa interagir cada vez melhor. E hoje eu tenho aqui conosco o Leonardo Glória Figueiredo. Leonardo, hoje você está na Berlinda. Eu estou falando isso para ele, gente, pelo seguinte, porque Leonardo acompanha o nosso programa aqui de pertinho, ao vivo, aqui dentro do estúdio. Há quanto tempo, Léo? Acredito que mais ou menos há um ano e pouco. Pois é, então você pode falar bem mal da gente, né? Não, tranquilo, galera aqui é gente fina. Ou seja, o que faz que o Leonardo, aos 33 anos de idade, né, graduado em comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda, né, fique às terças-feiras aqui conosco no horário da nossa programação. Então, quero perguntar a ele se tem mel aqui. Tem mel aqui, Léo? Não, acho que o pessoal aqui é muito maneiro, assim, e a equipe sempre está fazendo tudo para ter um programa legal, assim, e bacana. Acho que eu tenho me identificado bastante com isso também, por gostar bastante de televisão também. Então, de alguma forma, a gente te motiva. É, claro. Embora não tenha, o pessoal da sua idade está lá do outro lado, né? Aqui o pessoal estagiando lá do outro lado, e a gente aqui, praticamente todo mundo aqui tem a idade mais ou menos dos seus pais. É, mais cascudo, né? Todo mundo mais cascudo, né? E quer dizer, o que faz com que você se ligue assim na gente? É afetividade, é coisa, quer dizer, será que é só a questão da publicidade mesmo, ou a gente, de qualquer forma, pessoalmente falando, cada um de nós, eu acho que faz a sua parte, assim, para te acolher, ou como é que fica essa situação sua aqui com a gente? Porque eu noto que você curte. Não, eu acho que a galera aqui, todo mundo é gente boa, assim, eu acho que como eu já estou mais de um ano aqui também, eu acho que a gente vai acabando criando um vínculo com todo mundo forte. Vai ficando como uma família. Por mais que a gente não perceba, a gente vai se envolvendo com as pessoas, assim, e acaba se adaptando assim, ao jeito de cada um, mesmo às vezes mais tímido, mais falante, a gente acaba se identificando aí com todo mundo aí, cada um do seu jeito, né? Quem é o mais tímido aqui para você? Eu não sei, acho que no início mais sou eu mesmo. Né? No início você teve um pouquinho de dificuldade, né? Acho que no início, acho que tudo que é mais no início, todo mundo fica um pouco mais você travado. Ficava mais quietinho, ficava mais travadinho. Mas depois eu acho que a tendência de todo mundo é se soltar ou tentar ir melhor, tentar se identificar mais, né? E interagir mesmo, né? Interagir. Hoje a gente já interage bem melhor, né? Já não tem aquela travação no início, né? E você já participa bem, a gente pede opinião, você dá suas sugestões também. Às vezes organizar alguma pergunta com você, né? Alguma coisa para algum convidado, tentar fazer alguma coisa, né? Pois é, isso é muito bom. Olha, eu te agradeço muito pela sua participação. Então vamos aqui, Leonardo, conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Que a gente também aqui nunca te imprensou assim para te entrevistar, para a gente conhecer mais coisas a seu respeito. Pressionar, né? Pois é, e hoje eu vou te pressionar, se prepara. Então, olha só, Léo, o que te levou a fazer comunicação e publicidade? Pô, acho que assim, desde mais novo, assim, eu sempre tive essa identificação com carro, assim, marca de carro, música. No início, assim, quando eu era mais novo, eu comecei estudando um pouco de piano. Aí depois fui estudar bateria, assim. E comunicação, acho que tem muito disso tudo, assim, também, de música, de placa, de sinalização, né? Existe
esse lance de jingle, assim, de propaganda, essas peças de spot para rádio, né? Então, acho que, como música é uma coisa muito forte na minha vida, acho que isso acabou influenciando também. E esse lance todo de marca, né? Que você vê muito isso em publicidade, assim, você acaba vendo esse lance de marca, assim, também na profissão, né? Os professores acabam, a faculdade acaba colocando muito isso para você, assim. Isso é muito batido na faculdade, né? É muito, né? Eles falam direto sobre isso. E eu acho que acaba sendo uma identificação que eu tenho desde mais novo, assim. Pois é, porque você vem de uma família, do seu lado paterno, você vem de uma família de médicos. Né? Seu avô era médico, seu pai é médico, seus tios eram médicos. Do seu pai, médicos. Né? Quer dizer, o que te fez sair dessa linha aí? Né? Quer dizer, foi o seu amor mesmo pela música? Eu acho que foi tudo, assim, como eu estava falando, eu acho que no início, assim, do relacionamento mesmo da faculdade, que acho que acaba, como todo lugar, assim, tem as barreiras às vezes, mas você acaba gostando muito daquilo e se identificando e ir na frente, né? Passando pelos obstáculos e tentando ir à frente disso, né? Eu acho que é o bacana, às vezes é isso, assim, você tentar se superar e tentar conseguir as coisas por você, com a ajuda das pessoas, né? E em algum momento você notou, assim, que seu pai tentou te influenciar de alguma forma para seguir a carreira dele, ou não? Te deu inteira liberdade? Não, deu inteira liberdade. Ele nunca chegou a querer me influenciar em nada, assim. Eu fui escolher comunicação com ênfase em publicidade. Enfim, eu tive até um avô que tem um certo nome aqui como médico aqui, e aí de repente eu falo, não, filho de médico tem que ser médico também, não sei o quê. Mas eu acabei deixando com que eu conseguisse isso, né? Apesar de no Brasil as coisas às vezes serem mais difíceis assim nas profissões, as pessoas terem que seguir o seu intuito, né? De tentar fazer o que gosta e tentar ter um destaque, né? Pois é, eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho, até eu tenho falado algumas vezes sobre isso, que tenho recebido e-mails, às vezes as pessoas me mandam a respeito do mercado de trabalho, né, perguntando, mas eu queria te ouvir a respeito disso, como é que você vê o mercado de trabalho na sua área? Olha, eu acho assim que desde o início na minha faculdade, assim, eu acho que eu já vi um pouco fechado, assim, eu acho um pouco restrito. A gente estava até falando aquilo lá fora do lance do QI, né? Que eu acho que às vezes eu falo das outras profissões. Muito aqui no QI, né? Que hoje o que indicou infelizmente é fundamental, né? No Brasil tem isso e você tem que, sei lá, seguir às vezes um pouco isso, ou ter conhecimento mesmo para você tentar seguir em frente às vezes nas coisas, né? Quer dizer, é chato, né? Porque às vezes a pessoa tem um excelente potencial, tem tudo para dar certo, porque não seguir isso em frente, assim, porque quer dizer, a pessoa tem que ser descoberta, assim, e, sei lá, tentar fazer isso, né? Seguir por esse caminho, né? Então você vê essa dificuldade, né? Sim. Eu acho que a pessoa acaba tendo que se virar, né? Tem que ter um destaque, assim, conhecer outras pessoas, né? Nesse aspecto eu concordo com você. Eu também acho que é por aí, que é difícil mesmo, que a coisa do quem indicou hoje é muito forte, né? E que isso complica um pouco, porque às vezes a pessoa tem tanto amor à arte, né? Faz tão bem feito e vê um que tem muito menos capacidade ocupando o lugar de quem tem muita capacidade. Eu acho que é um pouco isso também, né? Então tem que se aprender a lidar também com a frustração. Que a pessoa às vezes não consegue lidar tão bem, né? E sabe que às vezes que ela tem um potencial e não consegue desenvolver isso tão bem, né? Pois é, e como é que você até agora, até esse momento, tem lidado com isso? Quer dizer, você fica meio para baixo ou você não deixa isso te contagiar e bola para frente e vamos planejar, vamos dar continuidade, né, aos projetos? Não, acho que todo mundo às vezes tem uns momentos difíceis mesmo, ou mesmo da profissão, assim, de querer sempre alguém tentar derrubar alguma coisa, assim, mas... A competitividade é muito grande nessa área, né? Eu acho que você tem que
tentar ter amor ao que você faz, assim, e tentar se descobrir, tentar mostrar um pouco do seu potencial para os outros, e ver que é capacitado, né, como todo mundo, e tentar bola para frente se mesmo, acreditar, né? Não tentar deixar ficar para baixo, né? Eu acho que tem não tem deixar um pouco a peteca disso. cair. Não. E como é que você vê, Léo, a comunicação através das redes sociais? Como eu estava falando com você, eu acho que às vezes o computador é uma coisa muito boa, a internet, mas às vezes também é uma coisa ruim, assim. Porque existe esse lance, por exemplo, que hoje em dia as pessoas estão falando tanto sobre bullying, né? Então, na internet, acho que foi criado há um tempo o cyberbullying, que a pessoa vai e faz uma página contra a outra e divulga no dia seguinte, assim, como se fosse uma coisa assim, né, que o nego lança assim contra a pessoa. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você tem a facilidade num Google da vida e achar as informações que você quer sobre alguma banda, alguma coisa, ou sobre uma pessoa que você não conhece ou quer ter acesso, acho que da outra forma você tem esse viés assim de fazer alguma coisa contra alguém, né? E eu acho que isso é muito ruim assim para todo mundo, né? Você acha que de uma maneira geral, como é que fica essa coisa, né, do quem está do outro lado é o anônimo, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. Você pode estar com uma pessoa do outro mundo, do outro país, assim, por exemplo, e não saber o que pode acontecer, né? Que existe lance de pedofilia toda, da criança. O cara chegar como se oferecesse um doce e de repente tem acesso ao que está acontecendo com a criança, assim, ou com o adolescente nas redes sociais, né? E até que ponto também o mercado de trabalho, até que ponto são oferecidas atividades profissionais, né, entre aspas, né? Quer dizer, atividades profissionais que na realidade não condizem com atividades profissionais mesmo, de fato, mas que são vias, né, de talvez conseguir esse viés. Conseguir conclamar pessoas para determinadas coisas ilícitas, né? Exatamente. Quer dizer, até que ponto dentro do próprio país não precisa ser nem uma coisa feita numa comunicação daqui para o exterior, mas no nosso próprio país, quer dizer, até que ponto as pessoas ficam vulneráveis a esses contatos e entram por uma via enganosa, né? Entram por uma via do conto do vigário. Enganadas mesmo, né? Ficam enganadas por aquilo, né? Quer dizer, como é que você vê isso? Você vê que o pessoal, por exemplo, da sua faixa etária, você acha que o pessoal da sua faixa etária ainda é muito crédulo com essas coisas, acredita muito, já está mais esperto, já está sabendo se defender melhor? Como é que você vê isso? Eu acho que isso depende, às vezes, muito da pessoa, né? Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma idade assim, mais avançada e, às vezes, querer fugir de alguma coisa e achar que a internet acaba sendo uma coisa boa, como se ela não quisesse ouvir uma frustração, alguma coisa, e a internet fosse um sim, sempre para ela, assim. Então, eu acho que vem muito nesse aspecto, né, de cada um saber com quem está lidando, com o que está lidando, para saber essas diferenças, né, saber onde está pisando, como é que está. Eu acho que vem muito nesse aspecto, né? Pois mas como é que você vê, de uma maneira geral, por exemplo, quando você estava ainda na faculdade, né, como é que você via seus colegas lidando com isso? A maioria é vulnerável, é muito crédula nas redes sociais, se deixa levar com muita facilidade, ou já tem um pé atrás, já sonda a coisa direitinho? Quer dizer, como é que você vê isso? Eu acredito que ainda existe muita gente que é crédula ainda. Né? Que eu acho que... Você acha que a maioria das pessoas nessa faixa etária acredita que encontra ali uma via de solução para as suas questões, até profissionais? Acreditam ou têm que acreditar, né? Ou fazem querer acreditar naquilo, né? Eu acho que acaba vindo um pouco disso também, da pessoa ter esses sonhos, assim, essas coisas imaginárias, e de repente a internet poder ser uma válvula para a pessoa ter isso, né? De acontecer isso, da pessoa querer acreditar nisso, né?
a internet ser esse caminho assim, para a pessoa acreditar nisso. Eu vejo um pouco por essa forma, assim. E em outras faixas etárias? Por exemplo, nas faixas etárias aí de pessoas aí, vamos colocar uma idade limite, de 50 anos para frente. Como é que você percebe, né, na sua ótica aí da comunicação, da publicidade, como é que você vê? Você acha que essas pessoas também fazem essa entrega, confiam demais ou já tem um pé atrás, já se cuidam melhor? Eu acho que é menos, porque eu acho que às vezes algumas pessoas nem sabem mexer tanto assim quanto às vezes mais novas, apesar de todo mundo hoje em dia já ter acesso direto assim. Então eu acho que vem um pouco disso também, das pessoas, às vezes eu vejo mais velhas assim, falando, não sei mexer direito nisso, eu não consigo mexer. Enquanto uma criança ou um adolescente, parece que já é uma alfabetização isso para a pessoa já vem com isso meio que instalado assim. Aí eu acho que é a facilidade realmente. Aí eu tenho que pensar por esse lado também, né? Que as pessoas às vezes mais velhas estão tentando se adequar mais a internet, às vezes até estão querendo se comunicar daquele jeito e não consegue. Ai, Léo, deixa eu ver aqui o que mais que eu quero perguntar para você. E como é que você vê a contribuição, né, na sua área para a educação do nosso país? Eu acredito assim que, por exemplo, antes de publicidade, assim, eu acho que fazer uma campanha, de repente, tipo, doação de sangue e esse lance todo, eu acho que pode vir, ou criação de sites assim também, sobre isso, eu acho que é uma coisa boa também, porque as pessoas sempre falam, vou criar um site para alguma coisa, fazer site para outra coisa e tal. Eu acho que isso é uma coisa que é boa, assim, que pode trazer benefícios assim, para todo mundo. Essas campanhas de doação de sangue, né? Eu acho que, de repente, fazer um site assim, sobre isso é uma coisa boa. Uma campanha de conscientização, né? Conscientização, exatamente. Quer dizer, até que ponto o pessoal dessa área da comunicação, da publicidade, né, da propaganda, pode até não ter só essa conotação da propaganda, que é essa coisa imediatista do consumo. De vender, né? De vender e né? ter o resultado Mas até imediato. Que ponto pode ter alguma coisa a mais que ajude de alguma forma, né, a educação e que ajude de alguma forma a saúde. Quer dizer, você acha que isso pode estar atrelado à propaganda, à comunicação, ou você não vê como atrelar isso? Você não vê? Você acha que tendo criatividade dá para fazer isso? Acho que a pessoa tendo uma criatividade assim boa, acho que dá para entrelaçar as coisas. Por né? exemplo, o cara que está na tua área e que é um cara bem intencionado, dá para ele fazer lá propaganda, incentivar lá a compra do produto X ou do produto Y, mas inserindo ali alguma coisa a mais que possa dar condições à população de incrementar o discernimento também, de alguma forma, para outras coisas. Você acha que dá para fazer isso? É viável isso? Com certeza dá, né? Porque a pessoa tem aquele potencial todo e dá para criar alguma coisa boa, assim, com qualidade, para chamar a atenção das pessoas também, né? Que não seja uma coisa só de produto logo imediato, assim, que seja só para venda, assim, de repente alguma coisa de conscientização das pessoas, né? Como alguma campanha, né? Acho que vem um pouco desse aspecto também. E como é que você vê o nosso sistema educacional? Você é um jovem, recém-formado, com 33 anos de idade. Qual é a sua visão aí do nosso sistema educacional? Olha, eu acho que está muito fraco ainda, porque eu acho que existe uma série de coisas aí que ainda precisam consertar, né? E eu acho, não sei, porque esse lance de internet, como a gente está comentando, é uma coisa às vezes boa e às vezes ruim, porque tá até falando esse lance de livro, assim, quer dizer, livro vai ficar uma coisa, acho que, obsoleta, assim, e tal, né? Porque esse lance de internet no Google é tudo tão rápido, tudo tão... E as pessoas já estão tão acostumadas a ver isso direto, assim, na mente delas, que eu acho que não vai ter mais aquele trabalho de
pesquisar, ver livro, como era antigamente. Isso já vai ser uma coisa meio automática assim, na cabeça das pessoas. Então, eu acho que o ensino também, às vezes universidades, eu acho que tem que ter um maior comprometimento realmente, né? De uma forma geral, o aluno também querer fazer uma faculdade, levar um pouco a sério, assim, também, não levar às vezes só de brincadeira, né? Achar, porque aquilo ali é a profissão do cara, né? Ele vai ter que seguir aquilo ali, vai ter que se manter, vai ser o ganha-pão dele, né? Ele vai ter que tentar se manter com aquilo. Aí, quer dizer, no meu ponto de vista, eu vejo um pouco assim, né? E até que ponto, né, esse comprometimento, né, com o desenvolvimento de um país, né, com a seriedade, né, dessa educação, com a seriedade desses profissionais, que tem que zelar um pouco mais, né, tem que realmente promover, né, a capacidade de discernimento, né? Isso no social, no profissional e de uma maneira geral. E com as pessoas, né? E respeito ao próximo. Sim, também, né? Certeza, tem que né? ter um respeito aí para não ter achar ética no trabalho. Não achar que o problema dos outros é sempre problema dos outros e não é da gente, né? Que é da gente também. Né? Tem sempre a parte da gente, né, Léo? Com certeza. E falando na parte da gente, a gente quer deixar aqui para o nosso telespectador. Eu acho que você até podia, nas suas considerações finais, fazer um convite ao telespectador que está mais ou menos na sua faixa etária para participar com a gente aqui. Claro, eu acho que o programa tem que incentivar isso aí direto. Acho que, de repente, fazer divulgação de eventos também. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, fala olhando para a sua câmera. E dá esse seu recadinho. Não, que o programa é muito bom e tal, que acho que se puder fazer essa divulgação dos eventos aqui no programa de jovem da minha idade, acho que vai ser um convite às pessoas a participarem dele, né? Que os convidados possam vir mais, né? Acho que é isso. Como é que a gente está no nosso tempo? Esgotou? Ih, já me fecharam? Gente, beijo, até o próximo programa. Obrigada, Léo. Obrigado a você.